assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a Rainha Má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho. Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só. Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena, e o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?", o espelho sempre respondia que não, que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. "Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais. Pensa numa mulher que ficou furiosa." A rainha ficou tão brava que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. "Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela." Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Fuja, corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo." Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar 2 vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum. Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores,
viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, e como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: acho que posso ajudar. E lá foi ela, cantando e arrumando tudo. Lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados e um cheiro bom de comida enchia o ar. "Ei, alguém esteve aqui!" disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. "O que é isso?" cochichou Zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho, e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos. Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: "Bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado." Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca. A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa! Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria, e sim cairia em um sono profundo que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula.
Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas. Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos. Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você. A rainha mordeu um lado da maçã, a parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos e ela desmaiou no chão. A rainha má começou a rir, vitoriosa. Agora ninguém mais será mais bela do que eu. E então desapareceu na floresta. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a rainha má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho. Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só. Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena, e o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?", o espelho sempre respondia que não, que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. "Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais." Pensa numa mulher que ficou furiosa. A rainha ficou tão brava que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. "Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela." Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Fuja, corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo." Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar 2 vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum.
Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, e como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: acho que posso ajudar. E lá foi ela, cantando e arrumando tudo. Lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados e um cheiro bom de comida enchia o ar. "Ei, alguém esteve aqui!" disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. "O que é isso?" cochichou Zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos. Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: "Bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado." Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca. A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa! Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria. E sim, cairia em um sono profundo, que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã
e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula. "Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas." Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. "Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos." Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. "Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você." A rainha mordeu um lado da maçã, a parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos e ela desmaiou no chão. A rainha má começou a rir, vitoriosa. "Agora ninguém mais será mais bela do que eu." E então desapareceu na floresta. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a rainha má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho. Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só. Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena, e o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" O espelho sempre respondia que não, que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. "Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais." Pensa numa mulher que ficou furiosa. A rainha ficou tão brava que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. "Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela." Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Fuja,
Corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo. Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum. Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: acho que posso ajudar. E lá foi ela, cantando e arrumando tudo. Lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados e um cheiro bom de comida enchia o ar. "Ei, alguém esteve aqui!" disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. "O que é isso?" cochichou Zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho, e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos. Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: "Bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado." Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca.
A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa! Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria, e sim cairia em um sono profundo que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula. "Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas." Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. "Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos." Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. "Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você." A rainha mordeu um lado da maçã, à parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos e ela desmaiou no chão. A rainha má começou a rir, vitoriosa. "Agora ninguém mais será mais bela do que eu." E então desapareceu na floresta. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a rainha má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho. Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só. Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena, e o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" O espelho sempre respondia que não, que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. "Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais." Pensa numa mulher que ficou furiosa. A rainha ficou tão brava
que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela. Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: fuja, corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo. Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum. Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e, como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: acho que posso ajudar. E lá foi ela, cantando e arrumando tudo. Lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados e um cheiro bom de comida enchia o ar. Ei, alguém esteve aqui! Disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. O que é isso? Cochichou Zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho, e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos. Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado. Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos.
Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca. A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa. Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria, e sim cairia em um sono profundo que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula. "Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas." Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. "Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos." Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. "Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você." A rainha mordeu um lado da maçã, a parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos e ela desmaiou no chão. A Rainha Má começou a rir, vitoriosa. "Agora ninguém mais será mais bela do que eu." E então desapareceu na floresta. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a Rainha Má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho. Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só. Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena, e o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" O espelho sempre respondia que não,
que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais. Pensa numa mulher que ficou furiosa. A rainha ficou tão brava que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela. Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: fuja, corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo. Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum. Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta. Mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, e como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: acho que posso ajudar. E lá foi ela, cantando e arrumando tudo. Lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados e um cheiro bom de comida enchia o ar. Ei, alguém esteve aqui! Disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. O que é isso? Cochichou Zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho, e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos.
Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: Bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado. Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca. A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa. Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria, e sim cairia em um sono profundo que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula. "Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas." Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. "Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos." Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. "Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você." A rainha mordeu um lado da maçã, a parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos e ela desmaiou no chão. A Rainha Má começou a rir, vitoriosa. "Agora ninguém mais será mais bela do que eu." E então desapareceu na floresta. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a Rainha Má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho. Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só.
Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena. E o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" O espelho sempre respondia que não, que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. "Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais. Pensa numa mulher que ficou furiosa." A rainha ficou tão brava que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. "Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela." Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Fuja, corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo." Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum. Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: "Acho que posso ajudar." E lá foi ela, cantando e arrumando tudo. Lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados
e um cheiro bom de comida enchia o ar. "Ei, alguém esteve aqui!" disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. "O que é isso?" cochichou zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho, e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos. Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: "Bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado." Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca. A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa! Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria, e sim cairia em um sono profundo que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula. "Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas." Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. "Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos." Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. "Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você." A rainha mordeu um lado da maçã, a parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos e ela desmaiou no chão. A Rainha Má começou a rir, vitoriosa. "Agora ninguém mais será mais bela do que eu." E então desapareceu na floresta. Esta é Branca de Neve, uma jovem que sempre viveu feliz em meio à natureza. Ela desenvolveu uma harmonia única com os animais que a rodeavam e com o ambiente lindo e exuberante que a cercava. Mas o que ela não sabia é que se tornaria alvo de uma rainha malvada e invejosa que, de uma forma mágica, através de um espelho, ficou sabendo que Branca de Neve era a mulher mais bela que existia no mundo. Indignada, a Rainha Má decide acabar com a concorrência e bola um plano para tirar Branca de Neve do seu caminho.
Mas agora Branca de Neve tem novos e pequenos amigos, os 7 anões. Ao se encontrarem, eles acabam se tornando uma grande família, e os 7 anões se tornam os guardiões da jovem Branca de Neve. Muito atrapalhados, eles fazem de tudo para mantê-la em segurança. Só que a rainha malvada é mais esperta do que eles e se disfarça de uma inocente velhinha que vende maçãs. Branca de Neve, encantada pela beleza das maçãs, aceita uma de presente e acaba comendo, sem saber que tudo fazia parte dos planos da bruxa malvada. Ela entra em um profundo sono, um encanto que só poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro. Então, imagina só. Existia uma garota chamada Branca de Neve. Ela era super bondosa, tinha um coração gigante e ainda por cima era muito bonita. Mas a coitada não teve muita sorte na vida. A mãe dela morreu quando ela era pequena, e o pai, que era rei, acabou se casando de novo com uma mulher que parecia incrível por fora, mas por dentro, pura maldade. Essa mulher era a Rainha Má, uma mulher que se achava a mais bela de todas e não aceitava ninguém mais bonita do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e não era um espelho qualquer. Esse espelho falava. Toda vez que ela perguntava: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?", o espelho sempre respondia que não, que ela era a mais bonita. Isso deixava a rainha toda convencida, achando que ninguém jamais superaria sua beleza. Mas o tempo passou, e Branca de Neve cresceu. Agora, além de doce e gentil, ela também era simplesmente deslumbrante. Todo mundo gostava dela porque ela tratava os outros com carinho, ajudava os bichinhos e sempre estava sorrindo. Só que aí veio o problema. Um dia, a rainha fez sua perguntinha de sempre para o espelho, esperando a mesma resposta. Só que dessa vez, o espelho respondeu outra coisa. "Minha rainha, você é bela, mas Branca de Neve é muito mais. Pensa numa mulher que ficou furiosa." A rainha ficou tão brava que decidiu que Branca de Neve não podia mais existir. Ela chamou um caçador e deu uma ordem terrível. "Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela." Sim, isso mesmo. Ela queria que o caçador se livrasse da pobre garota. Mas aí vem o detalhe. Ela ainda queria uma prova de que Branca de Neve estava morta. Sabe o que ela pediu? O coração da menina dentro de uma caixa. Sinistro, né? Então o caçador levou Branca de Neve para a floresta. Mas quando chegou lá e viu a garota tão inocente, tão cheia de vida, ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Fuja, corra o mais rápido que puder e nunca mais volte para o castelo." Branca de Neve não entendeu nada no começo, mas quando viu o desespero do caçador, percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Sem pensar 2 vezes, ela correu, correu e correu, entrando cada vez mais na floresta. E aí começou outra parte da história. A noite caiu e a floresta parecia assustadora. Branca de Neve ouvia barulhos estranhos, via sombras esquisitas e achava que qualquer coisa podia atacá-la a qualquer momento. Mas no fim, eram só os animais da floresta. Quando perceberam que ela estava com medo, eles começaram a se aproximar, mostrando que não fariam mal algum. Enquanto isso, o caçador voltou para o castelo, mas não levou o coração de Branca de Neve. Para enganar a rainha, ele pegou o coração de um animal e colocou na caixa. Quando a rainha viu, achou que tinha vencido. Só que, claro, ela ia descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, ia dar um jeito de terminar o que começou. Beleza, então Branca de Neve conseguiu fugir do castelo e saiu correndo pela floresta, né? Só que agora vem a parte em que ela encontra os 7 anões e começa uma nova fase na vida dela. Depois de correr sem parar e passar um baita medo na floresta, Branca de Neve estava exausta. Ela andou mais um pouco e no meio das árvores viu algo diferente. Uma casinha pequenininha, bem fofinha, parecendo de conto de fadas. Como ela estava desesperada, decidiu bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, e como a porta estava aberta, resolveu entrar. Lá dentro, tudo era minúsculo. As cadeiras eram pequenas, a mesa era baixinha, os pratos eram do tamanho da palma da mão dela. Parecia uma casa de crianças. Mas aí veio a surpresa. A casa estava uma bagunça. Poeira por todo lado, pratos sujos na pia, roupas jogadas. Branca de Neve, que adorava limpar e organizar as coisas, pensou: "Acho que posso ajudar." E lá foi ela, cantando e arrumando tudo.
lavou os pratos, varreu o chão, organizou as camas e, quando terminou, estava tão cansada que deitou nas caminhas e dormiu ali mesmo. Enquanto isso, os donos da casa estavam trabalhando. Os 7 anões passavam o dia inteiro em uma mina, cavando pedras preciosas. Tinham nomes bem curiosos que combinavam com suas personalidades: Dunga, Mestre, Zangado, Atim, Dengoso, Soneca e Feliz. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cantando felizes. Mas quando abriram a porta, algo estava estranho. A casa estava limpa demais. O chão brilhava, os pratos estavam arrumados e um cheiro bom de comida enchia o ar. "Ei, alguém esteve aqui!" disse Mestre, que era o mais esperto do grupo. Os anões ficaram super assustados. Será que era um monstro? Um ladrão? Devagarzinho, foram subindo as escadas, um atrás do outro. Quando chegaram no quarto, viram Branca de Neve dormindo nas caminhas deles. "O que é isso?" cochichou Zangado, cruzando os braços. Dunga, que não falava, só arregalou os olhos. Dengoso ficou vermelho, e Soneca bocejou. Eles nunca tinham visto uma moça tão bonita ali antes. De repente, Branca de Neve abriu os olhos. Ela tomou um susto quando viu aqueles homenzinhos encarando ela, mas logo percebeu que eles não eram perigosos. Com um sorriso doce, explicou tudo. Quem era, o que aconteceu com a Rainha Má, como fugiu e como foi parar ali. Os anões ficaram com pena dela. Mestre coçou a barba e disse: "Bem, se a Rainha Má quer te pegar, você pode ficar aqui, mas tem que tomar cuidado." Branca de Neve ficou tão feliz que prometeu cozinhar para eles, manter a casa arrumada e ser como uma irmã para todos. E foi assim que ela ganhou um novo lar. Só que... lembra da Rainha Má? Pois é, ela descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. O espelho mágico contou a verdade, e a rainha ficou tão furiosa que decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela desceu para um laboratório secreto e preparou uma maçã envenenada. Com um feitiço, a maçã ficaria linda e brilhante, mas quem desse uma mordida cairia em um sono profundo e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Depois, a rainha usou sua magia para se transformar em uma velhinha bem frágil e inocente, com um lenço na cabeça, uma corcunda e uma voz fraca. Agora ninguém desconfiaria que era ela. Então, Branca de Neve estava feliz da vida na casinha dos 7 anões, né? Ela tinha um novo lar, novos amigos e, por um tempo, até conseguiu esquecer o perigo da Rainha Má. Só que o perigo ainda estava lá, mais perto do que nunca. A rainha, que achava que Branca de Neve já tinha desaparecido, descobriu pelo espelho mágico que a garota ainda estava viva. Pensa numa mulher furiosa! Ela não podia aceitar que Branca de Neve continuasse sendo a mais bela de todas. Então, ela decidiu acabar com isso de uma vez por todas. Ela desceu para um esconderijo secreto no castelo e começou a preparar um feitiço. O plano? Criar uma maçã envenenada, tão vermelha e brilhante que ninguém resistiria. Mas não era um veneno comum. Quem comesse a maçã não morreria, e sim cairia em um sono profundo que só poderia ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. A rainha riu sozinha, pegou a maçã e usou um outro feitiço para mudar sua aparência. Agora, em vez de uma mulher poderosa e vaidosa, ela parecia uma velhinha frágil e inofensiva. Vestiu um manto preto, pegou uma cesta cheia de maçãs e partiu para a floresta. Enquanto isso, Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas enquanto os anões trabalhavam na mina. Os anões tinham avisado para ela não falar com ninguém estranho, mas ela nem imaginava que a rainha fosse aparecer daquele jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A rainha, disfarçada de velhinha, bateu na porta. "Olá, minha querida", disse ela, com uma voz trêmula. "Sou apenas uma vendedora de maçãs. Veja só, trago as mais doces e suculentas." Branca de Neve ficou encantada. A maçã era tão bonita, tão perfeita. "Não, obrigada. Meus amigos disseram para eu não aceitar nada de estranhos." Mas a rainha era esperta e fingiu que não tinha más intenções. "Ora, minha doce menina, não precisa ter medo. Veja, eu divido com você." A rainha mordeu um lado da maçã, a parte sem veneno, e entregou o outro para Branca de Neve. Agora parecia seguro. O feitiço se cumpre. Branca de Neve sorriu, pegou a maçã e deu uma mordida. No mesmo instante, seus olhos se arregalaram, a maçã caiu de suas mãos
e ela desmaiou no chão. A rainha má começou a rir, vitoriosa. Agora ninguém mais será mais bela do que eu. E então desapareceu na floresta. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.